Então, muito bem-vindas à nossa segunda aula, sessão do nosso curso Sabedoria Sagrada. Primeiramente, como é que estão? Têm conseguido colocar em prática? Não faz mal. Ai, Filipe, eu não consegui fazer nada, só descansei. Maravilha. Vocês têm tempo. Vão ter agora sempre as vossas próximas fases de menina, não é? E de lua crescente para poderem explorar e sentir essas energias e ir fazendo os trabalhos. Então eu dou sugestões e vocês podem fazer durante essa semana ou fazer nas próximas. E são apenas sugestões para vocês irem fazendo ao vosso próprio ritmo e ciclo sempre. Como está? Sim. Se quiserem escrever, Ana pode escrever, quem quiser escrever ou falar. Se não, eu continuo. Tenho muita matéria para vos dar. Então, vou continuar. A qualquer momento, se vocês também quiserem partilhar algo, por favor. Então, tivemos esta segunda-feira uma abençoada lua cheia em Escorpião e foi uma lua muito forte. Bem, Escorpião é sempre um signo forte e nós todas temos no nosso mapa esse signo. É aquele signo em que, isto aqui astrologicamente, não é? Dá-se o início no primeiro signo, que é Carneiro. E que é quando se inicia a primavera, portanto ali entre 20 a 22 de março, quando o Sol entra em Carneiro, inicia-se o equinócio da primavera, o equilíbrio, o despertar da vida, a celebração da vida. E Carneiro é representado por um cabrito, jovem, né? Porque jovem está no fogo da sua idade, no fogo da sua paixão, e é representado como um carneirinho a brotar com os seus corninhos debaixo da terra e a fazer brotar a vida verde. Então, Carneiro é o primeiro signo, é Eros, é o impulso, e é representado, né, como se fosse um carneirinho debaixo da terra a fazer brotar a vida. Depois chegamos a Touro, que é o segundo signo, que é uma energia fixa, é ele que fixa a estação da primavera e é representado pelo animal quatro patas no chão, então representa a estabilidade, a força. Diz-se que os taurinos é o signo mais forte do zodíaco e também com uma grande capacidade mediúnica, porque acredita-se que nós somos espírito, e então o touro é a materialização desse espírito. Então os taurinos são um signo de terra, mas com uma grande capacidade mediúnica, e todas nós temos touro no nosso mapa. E então é representado pelo quatro patas no chão, firmeza, e representa a materialização. É quando na natureza nós observamos o tronco, observamos a própria materialização da semente que despertou em Carneiro. Depois chegamos a Gêmeos e é proliferação. Não consigo dizer. Proliferação. Esqueçam, eu quando engasgo. É a multiplicação, né? A pluralidade. É quando nós começamos a ver galhos, começamos a ver as folhas, então os gêmeos representam o ar, a comunicação, a pluralidade, né? A multiplicidade. Que é um signo mutável, muda para a próxima estação, né? O Carneiro iniciou a primavera, Touro fixou, sustentou e Gêmeos muda, traz a energia de mudança para a próxima estação, que é o solstício de verão. E no solstício de verão então temos a dar início Caranguejo. E Caranguejo é um signo de água onde tudo deita e está ligado à fecundidade, às flores. É quando nós observamos as flores, é quando nós observamos a polinização, é quando nós colocamos perfume, porque é que, né, o pôr perfume para agradar, para cheirar, é o que representa Caranguejo, e por isso é o signo que está ligado à lua, à maternidade, ao feminino, à ancestralidade. E é quando nós vemos as flores, é como se fosse um lago
repleto de nenúfares e de borboletas e de carpas. É essa a visão da água de Caranguejo. Depois temos Leão, que fixa o verão e que é representado por um grande leão com a sua juba, que quando nós olhamos para o sol no verão quase que nem conseguimos olhar de frente, não é? Então é representado pelo rei da selva, exuberante, o astro-rei, não é? Com toda a sua generosidade e beleza. Então é o leão, porque de facto aquela juba e aquele seu poder de luz é representado. E também tem a ver, quando ouvimos falar o coração de leão, não é? Estamos a falar das altas vibrações de leão, que é a generosidade e a doação. Depois todos os signos têm as baixas e as altas, mas aqui estamos só a tocar e principalmente trazendo a conexão com a natureza. É quando existe a frutificação. Depois temos Virgem, no final da estação, e aí se repararmos ela tem uma patinha para dentro, é tímida, é Virgem, e quando nós chegamos, e Virgem aqui é a primeira representação que tem uma figura humana, e aqui Virgem como organização. Então é aquela fase do ano onde nós vamos organizar, ok, tivemos as flores em Caranguejo, tivemos os frutos no verão, no Leão, e agora? E a banana é diferente da laranja, que é diferente da maçã. Então vamos organizar. Aqui são as laranjas, aqui que é a altura da finalização das colheitas. Não é? Começa a finalização das colheitas. Então começamos a organizar as colheitas. Então é a energia de Virgem. Depois chegamos à Balança, que dá início ao outono, e perguntamos assim: pá, espera aí, mas eu tenho laranjas, ele tem maçãs, vamos trocar? É o primeiro signo em que eu sinto que eu preciso do outro. Até Virgem é muito sobre mim. Chegamos à Balança, e o outro, eu preciso do outro, eu preciso do ar do outro, do ar para respirar. Enquanto o ar de Gêmeos é um ar de comunicação, aqui na Balança é um ar de troca, de cooperação. Então Balança nós trocamos, não é? Ok, vamos trocar as minhas laranjas com as tuas maçãs. Depois chegamos a Escorpião, energia fixa, e a Escorpião nós perguntamos assim: para onde é que foi o verão? Para onde é que foi a primavera? Foi para dentro. Então é quando chegamos a Escorpião que nós perguntamos: o que é a morte? O que é que nos vai acontecer após a vida? Se o verão e a primavera desapareceram, para onde é que nós vamos? Então, onde nós temos Escorpião no nosso mapa, é onde nós temos o nosso tesouro para escavar e é onde devemos dar algum tratamento para que se torne potência, para que se torne dom. Então, claro que Escorpião fala da alquimia, fala da transformação. Enquanto a agricultura é representada pelo seu signo oposto complementar, que é Touro, nós aqui em Escorpião nós percebemos, espera aí, vem aí o frio, vamos transformar, vamos pegar nestas frutas e que para não apodrecerem vamos transformá-la em compotas, vamos aprender sobre os mistérios da decomposição, da fermentação, tudo isso. Chegamos a Sagitário, dissemos assim, espera aí, e além mar? Aqui não está calor, aqui já não tenho frutas, e ali? Então vamos explorar. E é muito engraçado que depois a astrologia, isto é um mundo, não é? Eu estou-vos a falar aqui comparando com a natureza e como é que acontece, mas de uma pequena perspectiva, mas depois há a astrologia ligada aos países, que agora está-me a falhar o nome, que tem um nome específico. Não é a astrocartografia, que isso é a combinação do nosso mapa natal com o mapa mundo para saber as influências energéticas de determinados países na nossa vida, não é? Não é sobre isso, é a própria história do país. E nós, portugueses, na altura dos descobrimentos, estávamos a passar por uma fase sagitariana. Então, claro que tinha que ser uma fase, porque Sagitário é o que aponta a seta, é o descobridor, é o explorador, é o professor, é o que vai além. Mas reparem, ele só vai além depois do mergulho interno, de passar a floresta escura da alma de Escorpião. Então nós só expandimos depois do mergulho profundo nas nossas águas uterinas. E se Caranguejo é a água fecunda de um rio maravilhoso que cheira e que traz fecundação, Escorpião é água pantanosa.
É a água da transformação, é lodo, é como a flor de lótus, que se nutre e que emerge do lodo. E que as suas pétalas são intocáveis e impermeáveis pela sujidade. Então, a alquimia da alma que Escorpião nos traz é mesmo a própria travessia da lótus azul. Por isso, no ritual de lua cheia, para me conectar à energia do Escorpião e também de Peixe, porque está muito ligado a sonhos, eu trabalho com a lótus azul, que foi a energia agora que tivemos de Escorpião, não é? Sagitário. Depois de Sagitário temos Capricórnio, pico do inverno, né? Início do... sim, Sagitário é mutável, temos o cardinal, é Capricórnio, que inicia o inverno. E aqui não pode ser o carneirinho jovem e apaixonado e impulsivo da primavera. Tem que ser o bode velho. Metade cabra, metade peixe. Só um velho, só um sábio, só o senhor Saturno, porque o regente de Capricórnio é Saturno, que é o senhor do tempo, é que pode e tem capacidade de sobreviver o inverno. E então aqui temos o bode velho como sobrevivente e como quem nos inicia na estação do inverno. Depois temos Aquário, em que começam algumas festividades, como o carnaval, é muito a festa, né, para fugir do próprio medo. Porque é que no carnaval e o entrudo nós mascarávamos isso antigamente e ainda temos nos caretos, estamos a falar nas práticas antigas, como era para meter medo ao próprio medo. Eram máscaras de animais e de figuras para meter medo ao próprio susto, não é? E fazia-se os grandes fogos, que ainda se faz, as queimadas, não é? Os grandes fogos, e queimava-se e fazia-se as queimadas e fazia-se partidas nessa altura, exatamente para trazer movimento numa altura tão fria e que muita gente não sobrevivia se não cuidasse bem do próprio fogo. Então, e Aquário tem muito a ver com a rebeldia, mas a rebeldia coletiva, com as invenções, com a tecnologia, com o ir para a frente, porque nós precisamos muitas vezes desses momentos de escuridão para ver além. E depois chegamos a Peixe, que é, damos graças a Deus que vem aí a primavera. Então, tal como o inverno é uma altura de nos conectarmos à nossa fé, porque nós sabemos que apesar do gelo aparente, que existe uma vida, uma força da vida e que sabemos que passado umas semanas vamos ver brotar a própria vida. É como a fase da lua que nos conecta mais à fé, é a lua negra, ali entre a lua balsâmica e a lua negra, depois eu falarei mais sobre isso, que é quando nós não olhamos para o céu, não vemos a lua, mas nós sabemos que a lua existe. É a mesma coisa que o inverno. Nós não vemos a vida verde, mas nós sabemos que ela vai voltar. Então são momentos de grande conexão à nossa fé e de grande resiliência e de grande escuridão e de frio. Não é por acaso que um grande carvalho, para se tornar um majestoso carvalho, precisa primeiro que a sua semente esteja no frio do inverno, na negritude, no ventre negro do inverno, para que depois possa brotar e tornar imponente. Também nós precisamos de passar por esses momentos. E a própria roda da vida, e se nós observarmos a própria astrologia, é xamanismo, é paganismo, é observação da natureza. Então, com isto, nós agora estamos ainda na temporada taurina, não é? Do corpo, a materialização, os prazeres, os sentidos, a nutrição, e passamos por uma lua cheia em Escorpião, que muito bem. E a alma? E o que é preciso desapegar? E o que é preciso transformar? E o que é preciso transmutar? Que dores, que potências estão no nosso corpo, na nossa psique, na nossa alma? Que medos, que desejos ocultos, que segredos? O que é que nós precisamos trazer à luz da consciência para deixar ir? Então esta lua cheia foi muito, e é, porque ainda estamos com a energia dela, esta lua cheia é muito com a força de libertação, de limpeza. E é um renascimento. É um alinhamento de corpo e alma. Touro e Escorpião. Touro ensina-nos sobre a preservação
E Escorpião ensina-nos sobre a transformação, sobre o desapego. Nós não precisamos de ficar, não devemos, temos de preservar, mas não ficar demasiado apegadas e a lei da transformação que está sempre a acontecer. Então isto aqui só para trazer aqui uma introdução à roda do ano com a visão astrológica e contextualizando com esta lua cheia que certamente muitas de vós sentiram. E já que falei da roda do ano, antes de entrar na lua cheia específica e aqui também na medicina menstrual, nós estamos agora entre Beltane e o solstício de verão. Então, mas Filipe, Beltane, como é que é? Nós temos 4 pontos, 4 festividades que têm a ver com a entrada do Sol nos signos cardinais dos inícios de estação, né? Que são os equinócios e os solstícios, e depois temos 4 pontos fixos. Nós dizemos fixos, mas nós sabemos que o Beltane é uma transição que começa ali no dia 1 de maio, que vai até ao solstício de verão, mas nós sabemos que, não é? É exatamente como, então eu hoje estou na ovulação e amanhã é transitório, são ciclos contínuos, são ciclos que se mesclam igualmente à roda do ano. Então nós agora estamos no Beltane, que dura cerca de 40 dias, vamos entrar, quando entrar o Sol em Caranguejo, que é sempre entre os dias 20 a 22, por aí, vai depender do grau, portanto, às vezes pode ser 20, 21 ou 22. Vamos entrar no solstício de verão. Depois, no dia 1 de agosto, vamos entrar na noite do Bom Caminho, que é Lamas. Depois vamos ter o equinócio de outono, com a entrada do Sol em Balança. Depois vamos ter o Samhain, a Noite de Todas as Almas, dia 1 de novembro, né? O tempo de celebrar os ancestrais, que na realidade o início do ano celta e por isso celtiber é no Samhain, porque para os celtas, e nós somos filhos dos celtas e dos iberos, o nosso território é completamente celta e ibérico, tanto que quando os celtas chegaram cá, de migrações da Europa antes de irem para as Ilhas Britânicas, mesclaram-se completamente com os iberos, porque eram muito parecidos, e formou-se o povo celta-ibero, que é proto-celta. O nosso ADN celta é muito antes dos druidas, antes dos celtas chegarem às Ilhas Britânicas, que antes estavam cobertas de gelo, e só depois do gelo é que os povos celtas foram migrando. Em Newgrange, que é um santuário celta na Irlanda, as ossadas que encontraram lá, portanto, das pessoas importantes, eram da Turquia. Então, aquela ideia que os celtas são os ruivos e são os irlandeses e são o povo britânico, não. São também. Mas nós também somos. É também uma herança nossa. Ai, Filipa, porque é que eu sou fascinada com os celtas? Porque está no nosso ADN, faz parte da nossa história. Como também a África, como também a árabes, não é? Como também o Egito. Portanto, nós nesta posição de Portugal somos influenciados pelo norte da África e por toda a Europa e também pela Ásia, não é? Então, para os celtiberes, o início do ano começa na fase de escuridão, que é o Samhain. Então o novo ano celta é no dia 1 de novembro, na Noite de Todas as Almas. Depois temos o solstício de inverno, né, que é marcado com a entrada do Sol em Capricórnio. Não é por acaso que o Natal e que o nascimento de Cristo ficou a 25, porque já existia o nascimento do Deus Sol ali. Antigamente era ali entre 13, que é o dia de Santa Luzia, mas agora marcou-se com a entrada agora, já há uns tempos, ficou marcado no dia 21, mas sabemos que é a partir dessa altura, que é o quê? Que é a fase ascendente do ano, que é quando retorna ao Sol. Nós agora estamos
na fase ascendente, que começou no solstício de inverno, foi quando o Sol, pouco a pouco, o solstício de inverno marca a noite mais escura, o tempo da noite mais longa. Mas a partir do solstício de inverno, pouco a pouco, os dias começam a ficar maiores e as noites menores. Então nós entramos na fase ascendente do ano, que vai durar até ao solstício de verão. No solstício de verão nós temos o dia mais longo e a noite menor. Mas pouco a pouco as noites começam a ficar maiores e os dias menores. A partir do solstício de verão, que é o que vai agora entrar, nós começamos a entrar na fase descendente do ano, que vai ter o seu auge no Samhain, né? Nós começamos a sentir, nós no verão, vem o verão, nem sentimos essa energia. Está os dias maiores e tal, mas pouco a pouco, a partir da noite do bom caminho, a partir de Lamas, de 1 de agosto, nós começamos a sentir uma mudança, né? Os dias começam a ficar mais curtos e nós sentimos, é o tempo da colheita, é o tempo do pão, é o tempo da transformação. Nós começamos a sentir aqui do calor, começa a haver fermentação. Depois, pouco a pouco, começamos a sentir a senhora, né? A senhora, a deusa, a virar a sua capa, que estava verde para negra, é um virar de capa assim bem devagar. No equinócio do outono já sentimos a virada da capa da senhora para negro, que já começamos a sentir a entrada do outono, mas ele fixa-se completamente e nós sentimos essa mudança, essa transformação no Samhain, em novembro, não é? Nós sentimos completamente. E depois, pouco a pouco, a partir do solstício de inverno, começa a vir a luz. Então, a seguir ao solstício de inverno, temos o quê? Dia 1 de fevereiro, o Imbolc, a Candelária, é quando nós começamos a pôr, antigamente, punha-se as candeias à janela, é a altura em que começamos a ver as violetas das feiticeiras a aparecer junto aos leitos de água, e o Imbolc, que é celebrado por Brigitte, é conhecido como o prenúncio da primavera. Depois a seguir temos o equinócio da primavera, em que os dias ficam iguais, e a seguir ao equinócio da primavera temos Beltane, a Maia, que é onde nós estamos, que é a sexualidade sagrada. Ou seja, através destas 8 celebrações, que é ancestral, não é? Era como os nossos antigos se guiavam. Através de reconhecermos estas mudanças em nós, na Terra, nos conectarmos com estas 8 celebrações, com o próprio ciclo e com as fases da Lua, em si, são guias para que nós nunca estejamos paradas e estejamos sempre em movimento. E percebemos que às vezes é preciso estarmos num outono, que às vezes é preciso estarmos no inverno, que a primavera, as flores, né, a vivacidade, nem sempre estão presentes. Às vezes é preciso recolher, às vezes é preciso chorar, tal como a chuva vem para limpar. Então, ao conectarmos com estas forças da natureza viva, nós ao mesmo tempo também fazemos com que as nossas águas e que os nossos próprios movimentos internos se movam, porque quando nós ficamos doentes, e nas tribos, o que é que se perguntava quando alguém adoecia? Há quanto tempo paraste de dançar? Há quanto tempo paraste de cantar? E o que é que o movimento da dança faz? O que é que o canto faz? Faz-nos mover, desde a própria vibração ao corpo. E quando nós não nos movemos, nós estagnamos. E quando nós estagnamos, nós adoecemos. Então, eu perceber como é que a roda da vida funciona, que é a roda da medicina, vai também me fazer conectar ao meu próprio corpo e a estas mudanças todas que acontecem. Então nós estamos neste momento na ascensão solar, na ascensão da vida vegetal, a seiva começa a mover-se das raízes para o tronco, para os galhos, para a flor e para os frutos, e depois, a partir do solstício de verão, pouco a pouco, até o solstício de inverno, que é onde nós vamos entrar, começa a grande descida. As flores transformam-se em frutos que são colhidos ou caem no chão. As árvores de folha caduca desfolham e tudo na natureza
começa a descer e tudo começa-se a deslocar para as raízes e nós começamos também a sentir esse mistério em nós. Então é muito interessante se nós observarmos, claro que os solstícios são um grande paradoxo, porque no solstício de verão, que é quando o Sol está no seu apogeu, é simultaneamente o momento de declínio, de descida, tal como nós, tal como acontece connosco. Em que, no momento em que estamos a sangrar, está a ser produzido os nossos folículos, que um deles se tornará óvulo. É igual, paradoxos. Ai, como é que nós somos tão complexos? Ai, como é que eu agora estou triste e amanhã estou contente? Ou 5 minutos depois. Porque a própria vida é assim. É, somos duais, é tudo. Faz parte esta complexidade e a sustentação de paradoxos. Alguma questão sobre isto que eu partilhei? Então, hoje queria-vos trazer, a aula passada falámos da perimenopausa, não é? Que a partir daí não nos livramos da palavra menopausa. E agora trazer aqui um bocadinho do ciclo de fertilidade e as suas 4 fases. Porque, na realidade, cientificamente, nós só temos 3 fases. Só que o sangramento é uma fase tão importante para nós que nós criamos essas 4. E são estas 4, então, que nós transformamos nos 4 arquétipos e que estamos aqui a trabalhar de acordo com as 4 fases principais da Lua. Depois, noutra aula, vou falar das 8 fases da Lua. Isto vai informação por informação, porque senão é demasiado. Quer dizer, se hoje tivermos tempo, né? Vamos no flow. Então, a primeira... Sim. Por favor, vocês interrompam-me. Senão já sabem que eu não me calo. Sílvia. Obrigada, Filipa. Boa tarde a todas. Eu fiquei com... tenho uma curiosidade, dúvida, não sei. Para quem está na menopausa... o seu ritmo estará sempre associado à Lua, uma vez que que não temos os nossos ciclos internos, se estará sempre associado à Lua? Eu acredito, diz que a mulher só... Há muitas sabedorias ancestrais que dizem que a mulher só é mulher na menopausa. Então eu não diria que nós ficamos livres dos ciclos. Nós ficamos liberta, mas os ciclos estão dentro de nós. Então, se nós nos queremos conectar ao nosso próprio ritmo, à nossa própria sabedoria interna, a Avolua é excelente. Agora, por exemplo, para práticas, eu diria só, por exemplo, para a vaporização do útero, fazermos, por exemplo, numa lua cheia, que é quando a energia do cosmos está toda virada para fora e nós podemos pegar nessa energia para nós mesmas. Então, é uma altura em que já não precisamos de doar sangue à terra. E por isso o sangue fica dentro de nós. Então é uma altura de grande sabedoria e de grande presença, em que nós já não precisamos de entregar. Está tudo dentro de nós. Ok. Outra curiosidade, não sei se... Quando mulheres amigas estão muito próximas, começam a ter o período na mesma altura. Apesar de cientificamente não comprovarem, mas não comprovam cientificamente ainda imensa coisa, sim, os ciclos autorregulam-se. Sim, eu comprovo, eu cheguei a fazer isso em diferentes períodos da minha vida com diferentes pessoas e a verdade é que isso acontecia. Portanto, mas não, pronto, não acontecia, ponto. Não. Ok. Obrigada. Obrigada. Então, a primeira fase do nosso ciclo é a fase folicular, que é chamada a fase pré-ovulatória. E nós aqui
vamos dividir em duas subfases. A primeira é no primeiro dia de sangramento, em que nós vivemos morte e vida ao mesmo tempo. E então, desse primeiro dia até mais ou menos 11 dias, portanto, do primeiro ao 11º dia, o que é que acontece? A hipófise, a pituitária, segrega o hormônio de folículo estimulante. E isso vai estimular cerca de 20 folículos. Todos contêm um potencial óvulo, mas só um se torna óvulo. Depois, na segunda subfase, que vai ali do 11º dia até ao 14º, apenas um folículo cresceu, se tornou óvulo e é libertado. Aqui os níveis de estrogênio aumentam, são os mais altos, são os mais elevados do nosso ciclo, e o endométrio, que é o nosso revestimento uterino, continua a crescer. Aqui o nosso muco torna-se aquoso e aderente. Depois passamos para a segunda fase, que é a ovulação. E na fase ovulatória o que é que acontece? Acontece um aumento hormonal da LH, que é o hormônio luteinizante, e o óvulo é libertado, né? Após estes 14 dias, o óvulo, após este aumento consistente, o óvulo é libertado entre 16 a 32 horas. Dura cerca de 5 dias a nossa ovulação. E para... Ai, Filipa, como é que eu entro na ovulação? Como é que se entra? Para controlar. Quando termina a nossa menstruação, nós a partir daí vamos estar logo atentas, quando vamos à casa de banho e limpamos, vai haver um momento em que nós vamos limpar e vamos sentir o papel a escorregar de uma maneira diferente. A partir daí, nós começamos a entrar na nossa janela fértil. Mas, a partir daqui, quem não quer engravidar, feta atenção, começa a ter atenção. Ok? Mas sabemos que só passado uns dias dessa limpeza e que nós sentimos o muco, ficamos mais escorregadias, não é? Nós começamos a sentir, nós a partir daí, o que é que acontece? Começamos a ter atenção e vamos, passado uns dias, vamos começar a observar o nosso muco. E o que é que acontece? Quando nós começamos a libertar aquele muco que não tem cor, não tem cheiro, normalmente parece uma clara de ovo, quando houve esse pico, ou seja, quando passado uns dias e nós sentimos o nosso colo do útero a abrir, a nossa libido está mais intensa e deixamos cair esse muco cervical, esse foi o nosso pico de ovulação. Mulheres que querem engravidar devem fazer amor mais ou menos 2 dias antes desse muco, porque o espermatozoide, para sobreviver, precisa desse muco. Portanto, mulheres que querem engravidar, a partir de que fica mais escorregadio, contamos ali 4 ou 5 dias e começamos, não é? E o contrário, a partir desses 4, 5 dias começamos mesmo a ter mais precaução se não queremos engravidar. E a melhor forma de controlar, além disto, é arranjar um termómetro que dê as casas decimais, precisa dar as décimas, porque a nossa temperatura vai aumentar no momento em que começamos a ovular e precisa de ter essas décimas porque ele vai aumentar apenas 2 a 4 décimas e vai se manter elevada até à menstruação. Então, o muco cervical, que é a clara de ovo, dura apenas 4 a 5 dias e nós sabemos que a partir do momento em que sai uma maior quantidade, aí nós já estamos a passar o pico da nossa ovulação. O pico da nossa ovulação já se deu. E claro que o ideal é pegarmos nesse termómetro, e ver as casas decimais, não é? Porque a partir daí já vamos conseguir, aumenta as 2, 4 décimas, já sabemos que estamos na ovulação, temos que ter atenção para não engravidar.
Depois passamos então para a terceira fase, que é a fase lútea. O que é que acontece? Aqui o endométrio, o revestimento uterino e o útero começam a murchar, tal como uma flor. É muito lindo, é mesmo, nós somos uma flor, mesmo. Nós somos natureza, completamente. Então o endométrio e o útero começam a murchar como uma flor e aqui, claro, que se existe, né, uma morte interna, é normal nós começarmos a sentir mais intros, alguém nós, não é? Começa a morrer, começa a dissolver-se e esta fase dura cerca de 14 dias, ou seja, após a fase ovulatória, terminando precisamente antes da nossa menstruação. Após este óvulo, o óvulo, não é, que foi libertado, após libertado o óvulo, o folículo fecha-se, os níveis de progesterona aumentam. O folículo forma então o corpo lúteo, aumentando ligeiramente a temperatura corporal. Se não houver fecundação, o corpo lúteo degenera-se e é libertado na menstruação. Se houver fecundação, o corpo lúteo começa a segregar a hormona da grávida, que é a hormona HCG, até que o embrião começa a produzir as suas próprias hormonas. Então, ai Filipa, porquê é que na fase lútea, na fase do TPM, eu começo a ficar mais intro? Porque alguém nós também está a dissolver-se. E é importante nós percebermos que é preciso dar atenção ao que nos vem nessa fase. É precioso. E que esta fase vai ser influenciada pela menstruação. Os 3 primeiros dias da menstruação são importantíssimos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e vai refletir como nós vamos estar na nossa TPM. Então a fase pré-menstrual ensina-nos a ver que há partes de nós que precisam de morrer, dissolver, e as dificuldades surgem nesta fase do ciclo para nos preparar para a aceitação dessa morte. Então, porque há partes de nós que vão morrer juntamente com o revestimento do uterino e o óvulo. E então, o TPM, que já vamos entrar na próxima fase, que é a altura da feiticeira do quarto minguante, convida-nos a abraçar este aspecto negro da psique. A fase pré-menstrual convida-nos a perceber que a morte é preciosa, valiosa e essencial à vida. Quarta fase. Ou seja, menstruação. Tecnicamente só existem estas 3 fases. A fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Só que a menstruação, o sangrarmos é tão impactante na nossa vida que é importante não criar-se uma janela, uma quarta fase, que neste caso é a primeira, não é? Porque primeira e quarta é junto, não é? É impossível nós não criarmos uma fase para ela, sendo a menstruação o início já da fase folicular. A menstruação é a libertação do endométrio, o revestimento uterino, o corpo lúteo e do óvulo que não foi fecundado, então existe um esvaziamento total do espaço uterino. É uma hemorragia que limpa o corpo da matéria que já não é fértil e o regenera para ser novamente fértil. Claro que a duração, a quantidade e o espaçamento entre ciclos vai variar de mulher para mulher, mas nós aqui estamos a basear no ciclo geral da maioria das mulheres, que por norma é de 28 a 29 dias, menos coisa, mais coisa, que é exatamente igual ao ciclo da Lua e por isso nós conseguirmos nos conectar com a Lua tão bem para guiar o nosso ciclo e as antigas faziam isso. Alguma questão? Então, nós estamos aqui a trabalhar com a associação destas 4 fases, com os 4 arquétipos e com as 4 fases da Lua. Mas tal como eu vos disse no início, a ideia é que vocês possam se perguntar e observar através da escrita, não é?
de notarem e de monitorarem o vosso próprio ciclo, é importante vocês fazerem-se algumas perguntas, porque, de maneira geral, e como eu sinto, ok, é que a fase folicular, que é a fase que eu estou a entrar agora, eu estive a sangrar, então eu estou oposta complementar à lua, então a fase folicular para mim, de facto, eu começo a sentir uma energia de querer ir para fora. Eu começo-me a sentir mais liberta. E eu associa-se muito à primavera, que é a fase folicular, lua crescente, primavera. Mas se nós quisermos fazer outra perspectiva, nós podemos dizer assim, mas também pode ser o inverno. Porquê? É no inverno que germinam as sementes que ainda não brotaram e no nosso corpo está a acontecer isso. O óvulo, que vai ser libertado daqui a uns dias no meu corpo, na ovulação, está a ser agora preparado. Então, poderemos aqui até trazer esta diferente forma de pensar. Se nós formos procurar na net, nós vamos encontrar a lua crescente associada à primavera e à fase da menina e à fase folicular, né? A fase da pré-ovulação. Mas podemos trazer essa perspectiva do nosso corpo como terreno fértil e então eu convido-vos. O que é que vocês sentem? Sentem essa energia de primavera em vós? Na altura em que estão a preparar os vossos óvulos, de sair para fora, de estarem mais livres, mais selvagens? Ou existe um recolhimento e uma preparação do vosso corpo para a ovulação? Então, fica aqui a questão para vocês monitorarem e vocês verem para vocês o que é que faz sentido. Hoje, para o ano pode ser diferente. Então, fica aqui o convite. Depois, a fase ovulatória, que é a lua cheia, para mim é o verão. Eu na ovulação eu fico com mais calor, fico com mais energia, tenho vontade de sair, tenho vontade de conversar, tenho vontade de ir para fora, fico com vontade de me doar, a minha libido aumenta, mas podemos também trazer que é a altura do meu florescimento e que pode ser a primavera, se seguirmos por essa lógica, se for o inverno na anterior. Não é? Então, deixo-vos aqui a questão. Vocês se sentem completamente com essa energia expansiva já no pico, no máximo da vossa energia, tal como o verão? Ou sentem uma altura de florescimento como primavera? Fica aqui a sugestão. A pergunta. Depois entramos na fase lútea, que é a lua minguante, e para mim é o outono. Eu já me começo a preparar para libertar. Eu já começo mesmo a recolher, a reduzir sons, estímulos, pessoas, ambientes, começo mesmo a recolher. Para mim é o outono. Mas, para vocês pode ser o verão, porque o que é que acontece até chegar à menstruação? Existe um aumento de temperatura. Eu sinto muito esse aumento na minha ovulação, porque é a partir daí que aumenta, não é? E eu sinto esse pico na ovulação. Eu no TPM eu até já começo a sentir um pouco de frio. E na menstruação também. Mas para muitas de vós, como é que é o TPM? Para vocês pode ser um verão. Pode ser a temperatura a aumentar, começa tudo a fermentar e chega-se a um clímax para depois haver declínio. Então eu pergunto-vos, quando vocês estão no vosso TPM, na fase lútea, o que é que sentem? Como é que estão? Outono, vontade de recolher, ou têm um calor e sentem o processo de fermentação e de transformação e chegam a um clímax nesta altura? E depois temos a própria menstruação, que é a lua nova, e para mim é o inverno. Eu sinto mesmo necessidade de estar sossegada, saquinho de água quente e estar completamente mais isolada.
Estou 3 dias de preferência, onde desligo. Tento sempre colocar dias off nessa altura quando sangro. Porque sei que vai influenciar o meu TPM, não é? Então tento sempre tirar esse tempo para mim. Que já no TPM, tempo para mim. Já devemos começar esse preparo. Então para mim é o inverno, a minha menstruação. Mas para vocês. Porque se até compararmos, podemos dizer que é o outono. Porque o que é que acontece? Estamos a libertar. Então no outono também a própria mãe natureza deixa cair os seus frutos, as suas folhas, e existe uma queda total na matéria. Então no nosso corpo também existe essa queda total. Então eu pergunto-vos, embora uma pergunta que não é, estas perguntas não é para ser certo nem errado, atenção, muito pelo contrário, é para ser apenas observação e não ficarmos assim, ok, então aqui é aqui, lua minguante, outono, não, é para abrir, expandir, façam-se essas perguntas a vós, observem-se a vocês mesmas, não é? Só para não lermos uma coisa e tipo, ok, é assim, é assim. Não, existe esta hipótese. Vou agora então auto-observar no meu próprio corpo, ver o que é que faz sentido para mim. É mais nessa lógica, para a gente poder ver em todas as perspectivas. Então, claro que isto que eu estou a falar refere-se ao ciclo menstrual das mulheres que não tomam anticonceção, que não tomam conceção hormonal. Ok? Eu falei um pouco na aula passada, mas vou aqui frisar. Então, a pílula interrompe a conexão neuro-hormonal reprodutiva. O útero e os ovários estão ligados às nossas glândulas endócrinas, pineal, pituitária, hipotálamo e hipófise, e trocam mensagens entre si nos dois sentidos, tanto no parto como em todo o ciclo. Essa comunicação está sempre a acontecer e a permear. Pronto, agora estou a falar da pílula. Exatamente, ou seja, isto eu estou a falar sem pílula, o que é que acontece? Existe esta troca, né? Esta conexão neuro-hormonal reprodutiva com o nosso sistema endócrino. Está sempre a acontecer esta comunicação entre o nosso sistema reprodutivo com o nosso sistema neuro-hormonal, e esta comunicação está sempre a acontecer e a permear outras glândulas, como o timo, as suprarrenais, as funções do intestino. E este trânsito, esta comunicação, não deve ser cortado. O que é que acontece quando nós tomamos a pílula? Nós cortamos. A pílula interfere os processos químicos do corpo e vão alterar o nosso estado emocional, psicológico e fisiológico. É invasiva, perigosa e violenta. Ela aumenta o nível de estrogênio e isso faz-nos não ovular. O sangue de quem toma a pílula não é uma menstruação, mas sim uma hemorragia de privação. A menstruação é o tecido do endométrio com o do óvulo que murchou e há uma expulsão destas duas matérias. Quando tomamos a pílula não há óvulo, então não há endométrio, porque o folículo nunca se desenvolveu para ser o óvulo. Então vamos pensar. No fundo nós sabemos que é o hipotálamo, a hipófise, a pituitária e a pineal que são as glândulas responsáveis pelos estados alterados de consciência que nós mulheres temos tanto acesso de forma natural. E que temos estas muito mais frequente que os homens, exatamente por causa da nossa fisiologia. Quando a pílula surge, ela cria um subdesenvolvimento destas glândulas, pois já não trabalham ciclicamente como deveriam. Então toda a possibilidade de crescimento interior, espiritual, emocional, começam a desaparecer do campo da experiência física. É difícil incorporar. Então nós estamos numa altura da espiritualidade, a ascensão, tarará. Nós ainda nem incorporamos, filha. Às vezes há as mulheres que só incorporam com um parto. Uma mulher que tomou a pílula durante não sei quanto tempo está a cortar o seu processo de incorporação. Ainda nem chegou à terra. Como é que já está a falar da ascensão? A alma não incorporou. Então,
viver no físico, todo esse desenvolvimento, é difícil dar ao corpo a própria vivência espiritual. E já pensaram o quão perverso é nós dizermos ao nosso corpo constantemente que não podes amadurecer até à fecundidade? E isso também se diz à alma. Se nós dizemos ao nosso corpo para não amadurecer, porque se o nosso corpo não ovula, ele não amadurece. Então estamos a dizer à alma. Então reparem a sociedade que se transformou, que é, nós queremos sempre parecer mais novos, queremos não poder engravidar, mas ao mesmo tempo sermos altamente sexuais, o que é um antagonismo tremendo que devemos curar e educar em nós e nas nossas relações. E por isso existe a fertilidade consciente. Se nós controlarmos o nosso ciclo com a temperatura basal, com a janela menstrual e durante aquele período nós tomarmos as precauções para não engravidar, nós não iremos engravidar. E está lá, Filipa, mas se eu engravidar, com a pílula também se pode engravidar. Então, e lembrando aqui, só 50% das gravidezes é que têm sucesso. Há imensas pessoas a tentar engravidar e a não conseguir, do que o contrário. Então é um medo que nos põe e estamos a arriscar a nossa própria saúde, não é? Porque o surgimento dos cancros e tudo, não é? E já repararam? Nós mulheres conseguimos engravidar quê? Uma vez ao ano? 2 em 2 anos? Mas 1 ano e meio, 1 ano e meio? Um homem consegue engravidar todos os dias. Várias mulheres. Porquê que a pílula não é para eles? Porquê que é para nós? Porquê que quando vemos animais de rua queremos esterilizar as fêmeas? Quando o processo de intervenção é de barriga aberta, muito mais desafiante do que dos machos, que é um processo externo. Notam? Como queremos sempre esterilizar as mulheres. Porquê? As fêmeas. Porquê? Porque é que continuamos? Então fica para reflexão. Acho que aqui disse tudo. É que até nos animais queremos esterilizar as fêmeas. Ai, coitadinhos, perdem a virilidade. E nós, o que é que perdemos? Fica a pergunta. Questões, partilhas. Eu concordo com o que tu disseste, Filipe, e estou sempre a falar com os homens da minha família e os que me rondam essa questão da pílula. Nós estamos numa sociedade tão machista, ainda continuamos, sei que está melhor, mas mesmo assim estamos sempre a castrar, é pôr a mulher como submissa e o homem, se isso acontecer, coitadinho, já não tem aquele poder, aquele controle. Para mim, revolta-me essa questão. E atenção, isto não é crítica nenhuma, eu tomei pílula durante muito tempo, eu não tinha informação, eu tinha um medo danado de engravidar, eu tomei pílula durante muito tempo, ninguém me explicou quando eu comecei a tomar a pílula. Chegava só ao centro de saúde, quer tomar a pílula, está bem, ia lá com as amigas, ao planeamento familiar, achávamos que estávamos a fazer uma coisa que era uma emancipação gigante, já somos adultas, tomamos a pílula e ninguém nos conta. Não existe uma educação neste sentido, não é? Por isso é quantas mais mulheres soubermos e quanto mais para educarmos as próximas gerações, as filhas das amigas e tudo, as sobrinhas, tudo, melhor. Quanto mais informação, melhor. Então, arquétipo da mãe.
lua cheia, verão. Então, quando nós chegamos a esta fase, é aquele momento de doação. Queremos nos doar completamente ao mundo, né? Doar-nos à sexualidade, doar do nosso amor, das nossas capacidades, e também é um momento de reconhecimento da nossa conexão com a terra, com a vida, né? Sentimos vivas completamente. É um momento em que nós estamos fecundas, estamos férteis, que nós próprios somos Pachamama, né? Que sentimos esta conexão com a grande Mãe Terra fértil, que é muito além, né? Pachamama, a deusa da terra, é além. Terra, o significado vem de terrível, de tremer, então de chacoalhar. Então associarmos a divindade feminina, as deusas, só como férteis é muito redutório, não é? Vai além disso, mas de facto a fase da mãe, a fase da ovulação, é uma fase de fertilidade. E quando falamos de fertilidade, não é só fertilidade para gerar filhos, criar, sonhar, manifestar, doar, maternar. E a própria maternidade vai além de termos um filho físico, não é? Os nossos sonhos são nossos filhos. As pessoas que amamos, as pessoas que cuidamos, nós mesmas. Por isso eu pergunto na inscrição, como te maternas? Como é que és mãe de ti mesma? Como te cuidas? Como te nutres? Como te dás prazer? Então isto são tudo questões para nós nos fazermos, para escrevermos, para respondermos, para pensarmos, para refletirmos. E claro que nesta fase, não é? Que estamos com esta energia toda expansiva, nós sentimos-nos bonitas, sensuais, radiantes, alta líbido. O sentimento aqui é de contentamento, de autoconfiança, de amor, de harmonia. As nossas energias sexuais e criativas estão no ápice. Então, alegria, exaltação, a lua cheia também tem a ver com desapego. Estamos, né? Senhoras, né? Sim, soberanas, rainhas. Então, desapego, carisma, sensualidade, felicidade. E neste momento da lua cheia, que representa a ovulação, é momento de celebrar as nossas conquistas com desapego e maturidade. Então a lua cheia é momento de celebração com desapego e maturidade e clareza. A lua tornou-se cheia e iluminou. Então, todas as questões que começam na lua nova, que começam na menstruação e que surgem, e que depois começam a manifestar-se e a crescer, quando a lua também começa a crescer, começa a trazer luz para todas essas questões que nós estamos a viver neste ciclo, vão criar uma clareza, uma luz vai iluminar todas essas questões na altura da lua cheia. Então a altura da lua cheia é um momento de clareza, é um momento de conclusão. É um momento de nós não é? Chegarmos a uma conclusão, a uma finalização, que nos pede maturidade, que nos pede desapego, que nos pede alinhamento. E aqui nós já estamos no mundo, não é? Nós já estamos completamente no mundo. Não é? Já na fase da menina, na lua crescente, nós começámos a trazer essa energia para o mundo. Então, os projetos estão no mundo, estamos-nos a sentir comunicativas, a nossa vibração está alta, né? Estamos com uma energia exterior e é normal, queremos estar próximo de pessoas, enquanto no TPM começamos a recolher na menstruação, estamos na caverna a mudar de pele como a serpente. Aqui nós queremos estar próximo das pessoas, queremos fazer amor, mas foi o que eu vos disse, eu acho que trouxe isso na aula passada. Há mulheres que
com medo de engravidar, até poderão nesta altura ficar mais tensas e dizer, Filipa, não, eu na altura da ovulação, a altura em que eu tenho mais líbido é na menstruação. Porque na menstruação nós sabemos que não podemos engravidar, então há um relaxamento tão grande no próprio corpo que muitas mulheres relatam mais líbido na fase da menstruação. Mas fisiologicamente o nosso colo do útero expande, o nosso corpo está pronto para receber, é na fase da ovulação. Mas claro que depois existem imensas crenças e questões pessoais que nos vão moldando. Então fica também para reflexão. Em que fase do ciclo vocês têm mais líbido? Em todo o ciclo, maravilha. Mas pode haver, né? Até a própria ioni, né? Fica às vezes, há em TPMs até que eu já senti tipo os anéis da própria ioni, tipo do canal vaginal a fechar-se, a contrair, né? Até porque existe uma maior lubrificação nesta altura. Então, façam essa auto-observação. Depois já vou dar os trabalhos no final, que é escreverem a história do corpo, mas já lá vamos. Então, em termos de aromaterapia, quem quiser trabalhar com a aromaterapia, que compram de boa qualidade, aromaterapia de boa qualidade, óleos essenciais de boa qualidade, que podem colocar 1-2 gotinhas num óleo condutor, por exemplo, de amêndoas doces, e fazer uma massagem, ou utilizar em difusor. Aconselho que seja um difusor bom, de madeira, tem que investir num infusorzinho bom. Não se mistura com água, óleo e água é como azeite e água, não se misturam, então não se mistura óleos nas águas, portanto não se põe óleos na vaporização do útero, na banheira podem pôr, mas quer dizer, é um disparate, mais vale, querem fazer uma massagem, muito bem, óleo de amêndoas doces ou outro óleo condutor que vocês tenham, óleo de coco, óleo de grainha de uva, manteiga de cacau, bem, podem fazer os vossos experimentos, colocam 1-3 gotinhas do óleo e espalham no corpo. Eu acho que acaba por ser mais, não é benéfico, produtivo, pronto, dizendo assim. Água e azeite não se mistura, é esse o pensamento. As nossas avós sabiam, não vamos complicar. Então, para se harmonizarem com a energia feminina, que eu acho que é o que estamos todas aqui a querer fazer, não é? Então, em termos de aromaterapia, gerânio, lavanda, ylang-ylang, patchouli. Portanto, compram um destes em óleo essencial e podem usar no difusor ou colocarem vocês podem colocar diretamente na pele, mas coloquem só um bocadinho para testar, principalmente para verem a vossa sensibilidade de pele, etc. No óleo condutor acaba sempre por ser um bocadinho mais seguro, mas mesmo assim, peles sensíveis, experimentem sempre só um pouco antes de espalhar pelo corpo todo para não terem nenhuma reação, está bem? E sugestão para vaporização do útero, eu vou-vos depois passar um manual da vaporização do útero, para que vocês leiam tudo com tranquilidade. E existem vários protocolos. Vocês depois, no grupo, vocês podem perguntar: Filipa, eu tenho cólicas. Filipa, eu tenho... No grupo lá no Telegram. Filipa, eu tenho fluxo muito abundante e eu posso dar umas dicas de protocolo específico e plantas específicas para esses casos. Aqui estamos a focar na harmonização da energia feminina. Então, protocolo para a harmonização da energia feminina é aconselhado fazer uma vez por semana nas mudanças de lua, para que eu me possa conectar com as mudanças de lua, com o meu próprio ciclo, com a minha energia feminina.
Então, nunca se faz vaporização do útero quando se está a sangrar. Então imagina, eu estou a sangrar na lua cheia. Então vais fazer no quarto minguante, na lua nova e no quarto crescente. Eu estou a sangrar na lua nova. Então vais fazer no quarto crescente, na lua cheia e no quarto minguante. No dia em que vira a lua, que muda a lua, vamos fazer vaporização do útero. Vão fazer vaporização do útero. Plantas para a harmonização da energia feminina para fazerem na vaporização do útero. Lavanda, rosas, amora ou tanchagem. E vocês vão fazer assim, vão sentir qual é que vos chama. No manual da vaporização do útero, vocês têm lá tudo a explicar como é que se faz a vaporização do útero, protocolo de sensibilidade, quem não deve fazer, dicas extras de menstruação e tem também descrição de 4 plantas. Tem da camomila, tem do alecrim, tem a artemisia e tem da rosa. Se vocês escolherem, Filipe, mas eu queria tanto trabalhar com esta, vocês escrevem lá no grupo e eu vou fazer lá a descrição. Ou em áudio, ou depois também posso ir acrescentando, por exemplo, a lavanda, quero acrescentar no manual. Acho que ainda não o fiz, ou se calhar fiz e não me lembro. Vou confirmar. Mas, e eu ou escrevo, sinto muito trabalhar com a lavanda para a vaporização do útero. Filipe, quais os benefícios? Eu escrevo lá no grupo. E vocês também, e assim vamos partilhando informação. E depois vamos partilhando, olha, fiz, senti isto, senti aquilo, né? Tipo, irem lá. Também tem lá a explicar dicas. Antes da vaporização, vocês compram um caderno para a vaporização do útero, imaginem, isto é o caderno. E vão dividir em 2 partes. A primeira parte é, preparam o vosso ritual, têm a água a aquecer, tudo. Começam a escrever, a limpar. Eu hoje isto, limpam a cabeça. Tudo o que vem. Fecham. Fazem a vaporização do útero. Após a vaporização do útero vão escrever o que é que sentiram. E fica o diário da vossa vaporização do útero. Escrevem que planta utilizaram, que dia e que fase da lua. E que fase do vosso ciclo. E escrevem o que sentiram. E vão trabalhar com essa planta que vão escolher durante pelo menos 3 lunações. Durante 3 meses, 3 lunações. Depois mudam. Filipe, é demasiado, não consigo comprometer para fazer 3 vezes por semana. Muito bem, vamos escolher uma. Querem o quê? Lua cheia? Onde pegam naquela energia da lua cheia e fazem esse ritual para vocês? Perfeito. Não, Filipe, mas eu estou a sangrar na lua cheia e o que eu sinto mesmo é que eu preciso de limpar. Lua balsâmica. Não é? Por exemplo, eu ando a fazer ventos lunares, que são imersões online, que quero ver, já estou a fazer, já é o 3º, que seguido, porque normalmente fazia assim tempos em tempos, mas quero ver se crio tipo uma vez por mês e vou variando. As últimas 2 fiz na lua cheia, agora escolhi a lua balsâmica, porque senti assim, e vou trazendo sempre plantas diferentes e conceitos diferentes, que assim é uma forma também de ir trazendo mais informação. Pensei assim, nesta lunação, após uma lua cheia em Escorpião, que pede muita limpeza e muito corte, a melhor altura para fazer nesta lunação, no meu sentido, óbvio, é na lua balsâmica. Então, um dia antes da lua nova, a próxima lua nova vai ser dia 27 de maio, 27 de maio, que é quando temos o nosso encontro, eu marquei o ventre lunar para dia 26, que é a lua balsâmica, que é ao contrário. Filipe, eu quero fazer um ritual de lua cheia. Qual a melhor fase? Os 3 primeiros dias da lua cheia. Filipe, eu quero fazer um ritual de lua nova. Quais os melhores dias para fazer o ritual? 3 primeiros dias da lua nova. Quarto crescente, para fazer mexer, para fazer crescer. 3 primeiros dias da lua crescente. Filipe, eu quero fazer um ritual de limpeza, de libertação. Quais os dias do quarto minguante? Os últimos 3 dias, ou seja, os 3 dias antes da lua nova, é a lua balsâmica. Ou seja, é a única que é diferente.
E na menopausa, ou chamado também climatério, é muito importante nós nos conectarmos com a Lua à mesma. Mas podemos à mesma fazer nestas 3, mas se não tem, só temos que ter atenção do ressecamento vaginal. Portanto, se nós notamos, por exemplo, eu senti que estava a fazer com artemísia e estava a fazer 20 minutos, eu estava a ficar um pouco, eu senti um ressecamento. Faço o protocolo da sensibilidade, faço só 10 minutos e a seguir coloco um bocadinho de óleo de coco. Ok? Então eu jogo. E menos quantidade. A artemisia é uma planta forte. Atenção à quantidade. Menos é mais. Mais vale pôr meia. Eu aconselho uma colher de chá. Está demasiado, sentir o ressecamento, ficam menos tempo, em vez de ficar 20 minutos, ficam 10 minutos e utilizam meia colher de chá. Menos é mais, nunca a mais. Com as plantas, menos é mais. A cura pode se tornar veneno. A cura tem a ver com a quantidade. Então, menos é mais. Fique sem isso. Isto é trabalho de casa. Filipa, Sim. eu por acaso a médica receitou-me uma pomada por causa do ressecamento, mas agora que estás a dizer, se calhar é preferível o óleo de coco, que é uma coisa natural, do que uma pomada química, sim. E também já tinha pensado nisso, na vaporização, terem atenção a isso por causa do ressecamento, não é? Porque se aquilo é só água. Atenção ao vapor. Por isso, com o ressecamento, aconselho a fazer uma vez por semana e não com uma planta tão forte como é a artemisia. Então, em relação às quantidades para as plantas, vou dar destas 4 plantas, não é? Por exemplo, a rosa é meia a 2 colheres, meia a 2 colheres da flor seca ou 3 a 5 pétalas da planta fresca. Quando a planta é fresca é sempre o dobro. A lavanda, 1 a 2 colheres de chá, o dobro. A mora, 1 a 2 colheres de chá seca, o dobro se tiverem em folha, em planta fresca. E a tanchagem, 1 a 2 colheres de chá seca, se não 3 a 6 folhas. A lavanda é muito boa também para a higienização, é muito boa. Também para a menarca, ou seja, meninas que iniciam. As meninas fazem, ou seja, eu tenho uma filha, uma sobrinha, podem iniciar. Fazem o protocolo de sensibilidade, 10 minutos, e é ótimo fazerem juntas. A partir da sua menarca, não é? A partir da primeira menstruação. A lavanda também é muito boa para harmonizar a nossa essência feminina e para perdas gestacionais. Vocês depois têm lá no manual, têm lá a informação de algumas e veem qual é que se querem conectar. E até podem dizer, Filipe, olha, eu queria muito conectar com a energia feminina, mas sinto que primeiro preciso de apostar aqui na higienização porque estou curada, ou seja, vocês não podem, a vaporização do útero não se pode fazer, sinto uma comichão, não pode fazer. Estou com ardor, não pode fazer. E tive herpes recentemente, costumo ter candidíase recorrentemente, façam um protocolo de sensibilidade. Então imagina, olha Filipe, já tive muita candidíase, já tive corrimento, estou tratada, nunca mais tive, mas quero-me focar aqui na higienização. Então vamos escolher uma planta que tenha forte em higienização. Pode ser a lavanda, mas por exemplo a camomila também é maravilhosa. Então sintam qual é que é a planta que vos está a chamar e alguma dúvida, olha Filipa, eu gostava desta, mas estou a sentir o chamado desta, o que é que achas? O meu objetivo é este, sinto que preciso isto.
e tentamos escolher uma, não é, para que vocês possam trabalhar, e é muito intuitivo. A ideia é que vocês permitam que o vosso espírito, que se conecte com o espírito da planta e que vocês possam fazer essa troca. Olá Ana, bem-vinda! Alguma questão sobre aquilo que falámos? Então, sugestões de trabalhos. Yoni Steam, a vaporização do útero, óbvio, em que eu já vou explicar um pouco, eu vou até abrir aqui o manual, porque assim às vezes falando, não é, acaba por ser mais fácil, mas eu vou-vos enviar o manual e depois então aliás, até vou já mandar, porque caso vocês queiram fazer hoje, já ficam com o manual, porque eu depois o resto só consigo enviar amanhã. Então, sugestões de trabalhos vai ser o manual, a vaporização do útero. Eu sou tipo os homens, já repararam, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu estou-vos a enviar isto e não consigo. A sério, isso é o meu hiperfoco, o meu foco, eu só consigo focar numa coisa. Então, vaporização do útero, não é? Que tem inúmeros benefícios. A vaporização do útero é maravilhosa, mudou a minha vida. Então, a vaporização do útero é uma prática milenar. Vocês têm isto, mas eu vou só trazer assim uns apontamentozinhos e depois vocês leem tudo com calma. E dúvidas depois também falam comigo. É uma prática milenar de purificação, saúde e bem-estar da mulher. É utilizada em várias culturas ancestrais, desde sempre, principalmente para mulheres em pós-parto, mas os seus benefícios vai além do pós-parto. Inclusive, há em hospitais que têm lá a sala de vaporização do útero, só que simplesmente metem vapores químicos, não é? Aqui não. Aqui nós vamos escolher plantas orgânicas. Promove a desintoxicação e nutrição do corpo, ajuda na manutenção do sistema reprodutivo e é muito potente porque ela atua a nível físico, energético, mental e espiritual. Então é mesmo uma prática muito completa. É uma prática que nos conecta à essência, ao nosso centro de criação, e é maravilhoso porque nós tiramos um momento para silenciar e escutar o nosso ventre, escutar o nosso útero, e lembrando que no nosso útero reside muitas memórias, é onde estão as nossas águas, é onde estão as nossas emoções, está conectada à nossa linha matrilinear de uma forma fortíssima, e que nós ao curarmos, os indígenas norte-americanos, os Lakota, dizem que uma mulher quando se cura está a curar 7 gerações para trás e 7 gerações para a frente. Porque, de facto, existe uma potência quando uma mulher se cura. Nós não fazemos este trabalho só por nós. Nós fazemos por todas nós. Por todas as mulheres da nossa família que vieram antes de nós e por todas as que virão, independentemente se sairão de nós. Ok? Porque os próximos descendentes desta terra são nossos descendentes também. Nós fazemos todos parte desta grande teia viva de relações. Então, o nosso Yoni, a nossa Yoni é o nosso portal sagrado, é a nossa vagina, então já sabemos que nós vamos guardando muitas memórias no nosso útero e que muitas dessas memórias são menos boas. Então, atenção, termos este mantra na nossa cabeça sempre. Tudo o que vem, agradecemos, limpamos e libertamos. Agradecer, limpar, libertar. É um resgate por todas nós. Porque o que é que acontece? Podem vir muitas vezes memórias que nem são nossas.
Nós podemos fazer uma vaporização do útero e ficarmos completamente quebradas, que vieram umas sensações super estranhas, ou com uma energia de queremos dançar nuas à volta da fogueira. Mas lembremos-nos, agradecemos, limpamos e libertamos. Porque às vezes memórias podem nem ser nossas e que precisaram de trazer-se, de virem à luz da consciência para que nós olhemos, agradecemos, limpemos e libertemos. E às vezes, vem-me um ex-namorado meu. Não é sobre ele, é sobre nós. Sobre aquilo que deixámos morrer naquele relacionamento, naquela fase da nossa vida. Sobre aquilo que temos que resgatar de nós, que perdemos ou que achámos que não era importante, mas que afinal nos faz falta daquela fase, daquele momento da nossa vida. Então é sobre nós. É para limpar. É para agradecer, limpar e libertar. Então lembrem-se sempre disso, que é para não ficarmos agarradas às sensações que nos vêm, boas e menos boas. Observamos, agradecemos, limpamos, libertamos e alinhamos. Benefícios. Ajuda a harmonizar alguns desequilíbrios ginecológicos, promove uma profunda limpeza uterina, por isso não fazemos quando sangramos. Mas só está um bocadinho. Não fazemos. Começou agora um bocadinho. Não fazemos. Há sangue, não há vaporização, porque o útero já está em trabalho. Então não precisamos de carregá-lo. Não. Conexão profunda à nossa linhagem materna, aumenta a circulação, por isso é que, eu tenho comichão, eu tenho ardor. Não fazemos, não queremos levar lá mais aquecimento. Significa, mulheres que sangram 2 vezes, está em esforço, vamos fazer um banho de assento. Como é que é um banho de assento? Arranjamos um alguidar grande, ou na nossa banheira, colocamos água morna, colocamos a planta que queremos trabalhar, e sentamos-nos completamente assentos naquela água e ficamos ali. Então, se temos ardor, comichão, candidíase, banhos de assento. Banho de assento não tem contraindicação. Então, podemos fazer banho de assento todos os dias. Escalda-pés. Fazemos escalda-pés. Então, existem outras formas. Se estamos com alguma questão, trabalhamos a mesma com a planta, desta maneira, através do banho de assento e do escalda-pés. Tonifica a pele e os seus ligamentos, aumenta a circulação da energia vital, sono profundo. Pronto, tem também, depois leem tudo com calma. Preparação, é muito simples. Eu ao início, e é o que está aqui, eu fazia 1,5 litro de água. Arranjei há uma terrina de bambu do IKEA, a maior, aquecia 1,5 litro de água e fazia ali. Mas, entretanto, eu agora estou a fazer um protocolo menor. Não estou a fazer 1,5 litro, faço um pouco menor. E arranjei do Espaço Casa, comprei ali no retail em Sintra, no Espaço Casa, um potezinho de cerâmica, porque só podemos trabalhar com material orgânico, não vão pôr a água a ferver num recipiente de plástico ou de ferro. Então, só vamos usar material orgânico. Por isso, arranjei um potezinho de cerâmica que tem até uma tampinha, porque convém nós taparmos. E o que é que fazemos? Aquecemos a água, seja 1,5 litro, podem experimentar com maior ou menor. É tipo um tamanho de uma tigela de cereais. E escolhem um pote que fique só para a vossa vaporização. Fervem a água num recipiente não tóxico, também atenção onde vão ferver a água. Aço inox, vidro, cerâmica, e vão escolher a vossa planta orgânica. Filipe, eu quero trabalhar com várias. Trabalhem com uma. Porque às vezes podem querer trabalhar com várias, escolhem plantas que têm propriedades parecidas e estão a sobrecarregar. Então menos é mais. Comunicação direta. Uma planta. Nos escalda-pés, se sentirem, podem fazer uma misturinha. À medida em que vão se conectando com as plantas, também sigam a vossa intuição, não vos quero limitar, mas em termos da vaporização do útero, que é algo que entra mesmo em contacto com a nossa iona e com a nossa essência, atenção para não fazerem misturadas e ainda trazerem malefícios em vez de benefício. Então, trabalhem com uma planta de cada vez.
Escolhem a planta, quando a água ferve, vocês vão diminuir o fogo, com a intuição vão colocar a quantidade da planta, deixam ali ferver por 1 a 3 minutos, desligam e tapam. Estão o ritual preparado, não é? Limpar o vosso espaço, incensozinho, velinha, pessoas em casa não chateiem, por favor, musiquinha, tal, têm tudo organizado, jantar feito, crianças na cama, maravilhoso, né? Não são interrompidas. Eu digo à noite, ai Filipe, eu não consigo fazer à noite, só consigo fazer na hora do almoço. Tentem a seguir não ir para um shopping, irem para um supermercado, ok? Deem-se tempo para integrar o processo. Eu digo à noite porque é ótimo, porque é relaxante. Então se conseguirem fazer num momento onde depois já não têm que sair e podem relaxar e estar com essa conexão até para o mundo dos sonhos, seria ideal. Mas se precisarem de fazer noutro momento, tudo certo. Então, podem passar para outro recipiente não tóxico, mas atenção para não perder o vapor, porque é no vapor que estão os óleos voláteis das plantas. Então vocês tapam. Têm o ritual preparado, estão de saia, então vão estar sem cuecas, estão de saia. Eu gosto de colocar a saia ou nada e coloco a saia por cima e vou pegar manta, uma manta grande ou várias mantinhas e vou fazer um temascal, vou fazer, né, uma sauninha para a minha Ioni. Atenção para tapar tudo, para não haver buracos no chão. Claro, ai Filipa, está a ferver, ok? Vão-se abrindo, vão ajustando e vão tapando. A ideia é estarem confortáveis, não é para queimar, é para estarem confortáveis. Coloquem meinhas, ponham-se confortáveis. Criaram o vosso ritual e então vão desfrutar por 20 minutos. Posição. Existe hoje em dia bancos de vaporização do útero, não é necessário estarem já a gastar dinheiro se ainda nem se conectaram com a prática. O que é que podem fazer? Pegam 2 almofadas, colocam debaixo dos joelhos, escolhem um local onde possam se encostar, por exemplo, no sofá ou na cama, né? Onde se podem debruçar sobre a cama, os joelhos nas almofadinhas e colocam, com atenção porque a água vai estar quente, o recipiente por baixo da vossa Ioni, né? Colocam-se de joelhos, apoiadas numa cadeira, na cama, no sofá e estão ali apoiadas. Então, a seguir, podem fazer o que quiserem, não é? Podem ter logo ali uma toalhinha para se limpar e tal. A seguir, tocar tambor, cantar, dançar, escrever, estejam à vontade, deitar, dormir. É o que vocês quiserem. Não, é o que sentirem, né? Às vezes vão querer dançar, outras vezes vão querer dormir. Pronto. Isso é convosco. Depois tem aqui também quem não deve fazer, mulheres grávidas, porque nesse momento nós queremos o cérvix bem fechado. Então assim, ai Filipa, mas eu quero engravidar. Eu quero utilizar esta prática para engravidar. Então o que é que vamos fazer? Vão fazer a seguir à menstruação. Terminou a menstruação, vão fazer a vaporização do útero, que vai-vos ajudar a preparar o útero, a limpar, a fortalecer. Vão ovular, vão ter relações sexuais e não vão fazer depois da ovulação. Depois só voltam a fazer após a menstruação. O contrário, Filipe, eu não quero engravidar. Além de vos poder passar uma mesinha de plantas para tomarem durante o período fértil, que ajuda na não gravidez, embora o que tem que ser, tem que ser, então, não é? Mas ajuda na prevenção da gravidez, são plantas abortivas e que não permitem, e a seguir à ovulação, fazer vaporização do útero. Então, podemos usar a vaporização do útero para ajudar numa gravidez ou para prevenir uma gravidez. Tem a ver que querem engravidar, vou fazer antes da ovulação, não querem engravidar, vou fazer após a ovulação. Se vou engravidar fazendo a vaporização do útero, se não vou engravidar depois de fazer a vaporização do útero.
Só a grande mãe é que sabe. Agora, que são mesinhas que podem ajudar. As mulheres grávidas fazem muitas vezes no final, quando já estão quase a entrar em trabalho de parto, para estimular o trabalho de parto, né? Para abrir o cérvix, para ajudar na dilatação, no relaxamento, quando já estão nas semanas em que já poderão parir. E é muito utilizado depois, no pós-parto. Pronto, vocês depois têm aqui, durante a menstruação, mulheres que sangram 2 vezes por mês, mulheres que estão a tentar engravidar, têm aqui tudo, à mesma para relembrarem-se. Sensibilidades, mulheres que usam DIU, mulheres que têm tendência a infecções, mulheres herpes, mulheres que estão a fazer pela primeira vez. Então, o que é o protocolo de sensibilidade? 10 minutos. Depois tem aqui dicas de cuidado, de autocuidado na menstruação, estudo das ervas, e tem a artemísia, a camomila, o alecrim e a rosa. Ainda não fiz lavanda. Depois tenho que acrescentar aqui. E depois é tal coisa, Filipe, mas eu estou a sentir esta, que tenho chamado, que está aqui no meu quintal, que tenho conexão, que a minha avó fazia-me não sei o que com ela. Exemplo. Eu no curso que tirei de vaporização do útero, nós estudámos 18 plantas. Eu, claro que não experimentei todas, não é? Mas tenho estudos e referências. Então, se essa planta que vocês me trazem estiver dentro desses 18 estudos, eu consigo-vos dizer, assim de uma maneira mais certa, porque tenho informação. Se é outra planta, eu também vos digo isso, olha, não está dentro destas plantas que eu estudei, mas, segundo as minhas pesquisas, também faço uma pesquisa rápida entre Google, livros, apontamentos, tarará, faço uma compilação e digo-vos, olha, é isto, mas é sempre, vai ser empírico. Digam-me vocês depois a vossa opinião, porque poderá não haver estudos, é como a Lotus Azul. Eu não aconselho a fazer vaporização de Lotus Azul. Aconselho a toma de chá, por exemplo. Então, é por aí. Isto só para vos trazer. Então, têm o manual da vaporização do útero para se quiserem já fazer hoje ou amanhã. Depois vou enviar tudo, amanhã depois já envio esta gravação e tudo. E então trabalhos, vaporização do útero ou Yoni Steam. Yoni Steam é o termo inglês ayurvédico, né? Porque Yoni é uma palavra védica. O ciclário. Então arranjarem, eu depois até vos posso enviar, muitas das agendas já têm, mas é aquela roda da menstruação onde vocês vão apontando o vosso ciclo, pode ser em ciclário, pode ser no caderno, o que interessa é vocês monitorarem o vosso ciclo menstrual. Outro trabalho, escreverem para vocês mesmas e depois podem partilhar como é que foi e aquilo que sentirem, que é a história do corpo. Como foi a vossa menarca? Como foi a chegada da vossa menstruação? Foram apoiadas? Olha, vê lá que agora não engravides. Deram-vos logo medo? Meteram-vos logo medo? Como foi a vossa menarca? Menopausa. Quem está na menopausa e como se veem na menopausa? A libido, como é a vossa libido, como é a vossa energia sexual criativa, como é que se conectam à vossa sexualidade, como é que se conectam à vossa criatividade. Então, trabalho de escrita. Depois outro trabalho, plantar a lua, que é, portanto, eu sangro, e vocês, mesmo quem trabalha pode fazer à noite, em penso de pano. Também existem as cuequinhas. Eu ainda não comprei as cuequinhas porque tenho os pensos. Acabo de sangrar, não é? E vou colocar o penso num alguidarzinho com água. E vou deixar lá um pouquinho. Deixo umas horas. E o sangue vai todo para a água.
Eu lavo o pensinho, ponho a secar e aquela água, com cuidado para não ir detergente, eu vou regar as minhas plantas. Ou o jardim, ou o que for. E assim plantamos a nossa lua. As plantas adoram e nós estamos a entregar o nosso sangue à terra. Outro trabalho. Lista do que amas fazer. Outra pergunta. Pergunta para a história do corpo. Não sei se disse. É como te dás prazer. Então aqui pode entrar lista do que amas fazer, como te dás prazer. O que é que para ti é prazeroso? Como é que te conectas à tesão de viver? À alegria de viver? À paixão de viver? Depois vou-vos enviar uma aula da Mother Foods, para aquela questão da comida, da alimentação e tal, em idade fértil e coisa. Vou-vos enviar. E o Yoni Steam, que já enviei o manual. Falta-me só aqui cristais. Depois vou-vos mandar uma live de cristais para como limpar, energizar e programar. E em termos de cristais, temos a ametista, em que a ametista é a lavanda. É a lavanda alfazema dos cristais, transmuta tudo o que lhe chega. Então a ametista é muito boa para trabalharmos. A obsidiana, mas atenção, a obsidiana é considerada um cristal, mas não é um cristal, aquilo é vidro, né? É vulcânico. Então ela solidificou muito rápido, então ela corta muito rápido. Às vezes nós podemos não ter estrutura emocional para lidar com um corte rápido e tão preciso. Então atenção aqui à obsidiana. É um corte, é um processo rápido. É um espelho, ela protege, ela quebra padrões. Então atenção a trabalhar com a obsidiana. A obsidiana não é para todas. Não é para todas as fases. Então perguntem-se. Por exemplo, um quartzo rosa. O quartzo rosa é brutal. Porque o quartzo rosa vai nos conectar tanto ao nosso amor próprio que nós sentimos que não precisamos de nada nem de ninguém. Então atenção se estamos num relacionamento. Podemos chegar a um ponto que olhamos para o nosso homem, ou para a nossa mulher, né? E dizer, preciso de ti. Então, atenção, mas em termos de amor próprio, é brutal. O quartzo rosa. Pedra da lua, que ajuda muito na insónia, é um regulador hormonal e equilibra muito a energia feminina e masculina. Então estas são assim algumas pedras que eu trago para se conectarem. Claro que é preciso limpar, energizar e programar, e por isso eu envio a live. Vou enviar duas, a live dos cristais e a live dos cristais intuitivos, onde falo lá de outras coisinhas. Mando-vos duas lives. Questões, dúvidas, partilhas? Como foi esta aula? Como vos ressoa tudo isto que falamos? Filipe, onde é que eu posso comprar esses pensos laváveis? Online encontras e tens tipo no celeiro, nas lojas de orgânicas, tens isso tudo. Ok, obrigada. E há também as cuecas. Eu queria ver se descobria aqui umas porque falaram-me de uma marca portuguesa. Tenham atenção, é que para ser de algodão. Porque eu tinha aqui uma que me foi recomendada, mas era de França ou era da Etsy, mas assim de uma. E eu sei que já tentei encomendar em aqui local. Pronto, que portugueses façam, não é? E assim somos um bocadinho mais ecológicos, mas encontra-se de certeza na Etsy, online. Cuequinhas algodão, menstruação. Pensos, menstruação. Encontramos. Fácil. Vejam, só para não irem parar a um site que não seja fidedigno, os feedbacks, é um site fidedigno, etc. Se tem ali a Etsy, não é? Pronto, tenham atenção onde compram. Com recomendação, fazem uma pesquisa, até depois no Google podem, site não sei o que, é fidedigno e veem aí os pareceres. Só para não
Termos alguma atenção a comprar online quando não conhecemos o site. E mais? Aqui a tossir, desculpem. Alô. Olá. Engasgou-se. Ah, Filipa, desculpa, partilha comigo. Eu tenho minimamente a ideia, mas explica melhor, aprofunda-me um pouco os escaldapés. Portanto, eu aqueço a água, faço exatamente. Água bastante quentinha, né? Escalda-pés. Água bastante quentinha. Vou colocar num alguidarzinho que caibam os meus pés. Coloco as plantas. Posso lá diretamente ou na água quando ferveu. Podemos escolher. Às vezes coloco diretamente no alguidar ou na água. Escolhemos. Escolhem as plantas que vocês querem trabalhar e colocam os pés lá. E ficam completamente. Tentarem estar numa posição que estão confortáveis, não é? Sentadas. Numa cadeira. E colocam os pés na água. E é Nada de ótimo. sal, é só. Plantas, podem colocar sal. Eu gosto de colocar sal. Desculpa. Sal. Eu gosto de colocar sal nos escaldapés. Ok. E estão ali. O escaldapés é ótimo porque. Para já, certamente é das práticas celtibéricas assim mais utilizadas porque é bastante económica e faz mesmo bem. Puxa, os pés. Qual é a parte do corpo que se conecta com Deus? São os pés. Ah, como assim? Sim, porque é o que nos sustenta. E na astrologia, peixes, que é o signo de conexão com Deus, que é representado por dois peixes, a parte do corpo são os pés. E nós só nos lembramos da importância dos pés às vezes quando batemos com o mindinho. Senão, nem nos lembramos que eles existem. Então, o que é que nos sustenta? São os pés, não é? Então, além de toda esta parte simbólica e tal, os nossos pés, as bases, está ligada a todos os órgãos, então é uma desintoxicação brutal para o nosso corpo, não é por acaso que a reflexologia é nos pés, então nós estamos a promover ali uma nutrição, uma limpeza e trabalha muito o chakra base. Para quem faz trabalho espiritual, base, raiz, terra, nutrição. Então tem uma série de benefícios. E já posso usar várias ervas. Sim, podes combinar com o que sentires. Ok, arruda, mesmo como uma questão de limpeza, um pouco de sal. Arruda, sal, alfazema, artemísia, Tudo louro. de uma só vez. Podes, sim, não é preciso muitas Sim, sentes. sim, sim. Eu no máximo utilizo 7. Ok. Sim, 5 ou 7. 3, 5 ou 7. E aí posso fazer sempre, esteja com o período, sempre. Sim. Ok, E o banho de assento também. obrigada. Ó Filipa, uma vez aconselharam-me, e há pouco disseste que os óleos nunca se juntou com a água, mas a verdade é que eu juntando o sal e umas gotinhas de azeite, não muito, a verdade é que depois os pés ficam super hidratados. Mas aonde? Porque colocas aonde o azeite? Nos calda-pés, junto com a água dos calda-pés. A verdade é que os pés ficam super hidratados. Mas juntas na própria água? Sim. Eu prefiro pôr depois. Em aromaterapia dizem para não misturar a água com o óleo, mas depois é opcional. Eu prefiro depois colocar num óleo condutor e fazer uma massagem nos meus pés do que estar a misturar, porque o que vai acontecer é o óleo vem para a superfície. O óleo não se mistura com a água. É como o azeite. Sim, mas aqui era mesmo umas gotinhas de azeite. Pronto.
Isso depois vai, não é regras, eu estou a dizer o que eu aprendo É, e o que eu faço. Depois cada uma faz, não é? Como sentes que os teus pés ficam super. Podes colocar. Mas aquilo vem, depois chega a um ponto em que faz bolhas, não é? Ela acaba por ficar à não, porque superfície. é só mesmo um bocadinho. Claro, usem a vossa intuição. Eu sempre ouvi dizer água e azeite não se misturam. Verdade ou mentira? Agora pronto, depois cada uma. A minha avó tinha uma mãezinha, uma reza que fazia, e quando a água se misturava com o azeite é porque a pessoa estava a precisar de limpeza e usava essa técnica para limpar a pessoa. São as benzeduras e a quebra e o quebranto. Sim. São as benzeduras e o quebranto. É maravilhoso essa prática. A tua avózinha passou-te isso? Tem que ser passado. Sim, Maravilha. o que Então se podes fazer. diz, não é? O texto. Maravilha. E mais? Então vamos finalizar com o deixar o oferecer uma bênção. Eu deixo a bênção da alegria. Eu deixo a bênção do amor. Eu deixo a bênção da conexão. Deixo a benção da paz. Simone? E Ana, podes escrever se quiseres. Eu deixo a benção da tranquilidade. Muito obrigada. Ana, se calhar está sossegadinha. As melhoras, querida Ana. Um beijinho a todas. Eu amanhã já vos envio tudo. E bons trabalhos. Vão partilhando tudo o que vão fazendo, os feedbacks, tudo e tudo, para termos lá o Telegram sempre ativo e porque de facto, às vezes, ai, não vou partilhar isto, ajuda a partilha. É por isso que aqui estamos. E lembrando que este círculo é seguro. Então, tudo o que se passa aqui não vai para fora. Uma coisa é eu querer falar da minha experiência pessoal. Agora, a experiência da irmã, não. Quem está, quem não está, o que a outra irmã fez, não. É um espaço seguro. Então, claro que se for algo muito Ana, bênção da introspeção. Obrigada, minha querida. Claro que se houver alguma partilha muito pessoal, podem partilhar diretamente comigo, podem sempre fazê-lo, mas tragam para o grupo também aquilo que sintam, porque de facto é muito rico e aprendemos todas umas com as outras. Muito obrigada, feliz dia e até para a semana. E obrigada por esta troca da horinha mais cedo. Até já. Beijo, obrigada. Obrigada.